Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Feijó, sou integrante do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio e estamos aqui para mais um capítulo do Gotas Fraternas, que estamos abordando o livro Pão Nosso e vamos hoje falar do capítulo 27. O capítulo 27, o título é Esmagamento do Mal. Ele começa com uma citação de Paulo aos Romanos, que fala: é o Deus e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Paulo, Romanos 16, 20. Então ele fala aqui que o Deus de paz esmagará em breve, né? Temos que guardar bem essa palavra, Satanás, e debaixo de vossos pés. Bom, primeiro eu queria fazer alusão, se nós formos pesquisar a obra de Allan Kardec, tem várias definições de Satanás que ele nos esclarece bem no Livro dos Espíritos, no próprio Evangelho e no Céu e Inferno, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 131, a pergunta que é feita aos Espíritos é: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? E a resposta é bem longa, vou resumir aqui. Se houvesse demônios, seria obra de Deus. Mas porventura Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Então já começa aqui com essa pergunta e essa resposta, só para a gente achar que é bem claro o que é Satanás, né? Depois, no próprio livro Pão Nosso, na lição 164, que tem o título de... Deixa eu pegar aqui, peraí. 64, o diabo. Então respondeu, aí uma citação de João 6,70, e respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é diabo? Então vamos lá. Nessa lição também o diabo, né? Jesus nos fala, e o Emmanuel depois nos complementa com uma definição muito interessante, né? Falando basta isso que nos informemos que no termo diabo não indicava no conceito do mestre um gigante de perversidade poderoso e eterno, no espaço e no tempo. Designa o próprio homem quando algemado às torpitudes do sentido inferior. Daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará, então, força contrária ao bem. E é muito interessante que nessa lição o diabo ele finaliza: se entre os 12 apóstolos um havia que se converter em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Então fica bem claro, na própria lição Esmagamento do Mal, que é a que nós estamos falando hoje, né? Define também que Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus, né? Então nós, na realidade, trazemos dentro de nós, ainda na nossa inferioridade, essa dualidade, né? Que a gente tenta fazer o bem, a gente luta, estamos aí na nossa peregrinação para que nós possamos evoluir, né? E o Espiritismo vem nos abrir essa porta maravilhosa, com praticamente através primeiro pelo Allan Kardec, que veio através fazer a diagramação, decifrar todos aqueles enigmas que ainda tinham no Evangelho, né? Através dos Espíritos que vieram o ajudar, né? O Consolador Prometido que Jesus falou,
e depois através das nossas inúmeras lições e livros do Chico Xavier e demais espíritos de luz que vêm nos esclarecer, nos mostra que na realidade nós, né, temos aí essa parcela ainda de inferioridade que nós temos que vencer, como fala a própria lição, né? Que o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos próprios pés, de vossos pés. Então, quando ele fala que é debaixo de vossos pés, significa que nós temos que promovermos a nossa evolução espiritual e nós temos que lutar fortemente para não cairmos de novo nessas armadilhas que têm nos algemado por séculos, né? Ainda dificultando a nossa evolução espiritual. E nas duas lições ele dá a fórmula para que a gente possa se livrar, né, dessa situação, e como nas outras todas que a gente vem estudando no Evangelho, né? Na primeira, ele fala, quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai, sem reservas, efetuando-lhe a vontade, com esquecimento do velho egoísmo animal, apreendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, ele atingirá a vitória sublime. Isso está no capítulo 27, que é o esmagamento do mal. E no capítulo que ele nos fala da lição intitulada O Diabo, né, que é o capítulo 64, ele também nos dá a fórmula de sair dessa situação difícil. Quando o homem o descobre, ou seja, esse lado negativo que nós ainda trazemos, no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Então, em todos os casos, ele nos traz, ele nos fala que nós temos que trabalhar duramente, né, para que nós venhamos a promover a nossa reforma íntima, que ela é essencial, né? Tanto na primeira lição ele fala como homem apreender, né? Apreender essas coisas, ou seja, entender a lição, apreender quer dizer assimilar mentalmente, compreender, abarcar com profundidade os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Cristo. Aí, efetivamente, nós vamos nos libertar desse lado negativo. Nós temos aí na linha do tempo, desde antes, ou principalmente na época de Jesus, né? Quando Jesus veio nos trazer a lição de amor, através do seu Evangelho, nós temos vários exemplos de espíritos que criaram muita dificuldade, né, para o Evangelho. O próprio espírito de Emmanuel, que tinha a possibilidade de ter libertado Jesus, que ele, o Paulo Estevão, viu, e ele, na realidade, por questões de ciúme e de uma série de situações que tinham ocorrido, ele lavou as mãos também, como Pilatos fez, né, que ele poderia ter intercedido na decisão de Pilatos. E vemos muitos outros, né? O próprio Judas, que é citado nessa lição, que depois conseguiu se redimir, né, na reencarnação de Joana d'Arc e outras sucessivas. E temos uma série de espíritos que superaram essa dificuldade. E assim tem que ser com nós mesmos, né? Então, a chamada da lição, né, do esmagamento do mal, que é e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés, significa que nós temos que trabalhar para vencermos a nossa inferioridade. E antigamente, os antigos diziam que toda doença ela começava na cabeça e quando chegava no pé, ela já tinha ido embora, estava no final na sua depuração. Então, simbolicamente também queria trazer essa figura de linguagem. Então, debaixo dos vossos pés significa que quando nós conseguimos assimilarmos isso mentalmente e trabalharmos duramente na nossa reforma íntima, nós conseguiremos também esmagar esse Satanás, que são essas nossas ainda influências
e inclinações negativas. Muito bom dia para todos, fiquem com Deus.